O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, sejam bem-vindos novamente aqui no canal R. Alves, começando mais um podcast comigo, Rodolfo Alves, trazendo sempre informação, esclarecimento, um pouquinho sempre de história, religião, filosofia e sempre também tentaremos trazer aqui aquele bate-papo. Mas nesse de hoje, nesse podcast de agora, estaremos falando sobre João de Deus. João de Deus não é espírita. Tá rolando aí nas redes sociais, principalmente no Facebook, uma foto, que tem lá o senhor João de Deus, a senhora Flor de Lis, um padre, um ateu e uma mulher trans, presidiária, aquela que passou no Fantástico que todo mundo conhece. E aí tá dizendo assim nessa foto: eu tenho ranço de crente. Tá aí um espírita, uma evangélica, um padre, um ateu e um LGBT. Ambos cometeram crimes injustificáveis e blá 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 blá. Para esclarecer para vocês, João de Deus definitivamente não é espírita, tá? Ser médium não coloca ele na categoria de ser espírita. Há uma grande diferença entre ser espírita e ser médium. Existem muitos médiuns espalhados pelo mundo que não são espíritas e nem chegam perto nem da doutrina espírita e nem sequer nunca estudaram a doutrina espírita, tá? E eu estou trazendo aqui para vocês exatamente essa matéria que saiu no G1, quando João de Deus foi preso, exatamente com esse título: João de Deus não é espírita. Em uma nota pública, a FEB afirma que o espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium e da pessoa assistida. Não recomenda, portanto, a atividade de médiuns que atuem em trabalho individual, por conta própria. Esses não são vinculados ao movimento espírita nem seguindo sua orientação. A Casa Dom Inácio de Loyola e João de Deus não são vinculados à Federação Espírita Brasileira. Para quem não sabe, a Federação Espírita Brasileira é o maior órgão espírita do Brasil. Tem muitos espíritas que discordam, dizendo que a FEB não tem esse poder todo de dizer qual casa ou qual não, ou qual é a casa que é espírita. Mas hoje em dia a Federação Espírita Brasileira é o maior órgão espírita do movimento espírita no Brasil. O vice-presidente da FEB diz que as cirurgias espirituais realizadas com cortes são cada vez mais raras. Nas casas espíritas integradas ao movimento espírita, ao atendimento espiritual e o trabalho da terapêutica espírita, não existem atividades voltadas para a atuação de médiuns que realizem cirurgias espirituais com corte, que atuem individualmente, nem que sejam médiuns principais ou privilegiados, ele afirma. E aí é bom, gente, a gente só lembrar a seguinte frase de Kardec: o que nos torna espíritas, para Kardec é o nosso poder, de estar, agora eu não me lembro exatamente como Kardec quis dizer, mas o verdadeiro espírita, isso mesmo, agora eu lembrei, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por se melhorar e não aquele, que aparece como sendo: eu sou médium fulano de tal, eu recebo espírito fulano de tal. Corram, gente, desses médiuns que dizem isso. E olha só, a Federação Espírita reúne 15 mil centros espíritas no país, que é hoje o que tem o maior número de instituições que seguem a doutrina no mundo. Segundo o censo de 2010, 3,8 milhões de brasileiros são espíritas declarados e 40 milhões se dizem simpatizantes. Geraldo Campetti lembra que muitas pessoas são médiums sem ser espíritas, podem ser protestantes, católico, evangélico ou seguir as religiões africanistas. Explica ele ao dizer que a diferença é que o espiritismo estuda, sistematiza e cria métodos para praticar a mediunidade baseada em Allan Kardec. O que ele quis dizer é o seguinte, gente:
Ele cita as religiões e aí ele quer dizer o seguinte: segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns, independente se somos espíritas ou não, né? Ponto. Só que a palavra médium, né, o fenômeno mediúnico já existia já há muito tempo na Terra, tá? O ser humano ele tem contato com o plano espiritual, que acredito eu que a maioria das religiões acredita num plano espiritual, né? Só que de maneiras diferentes, né? Acreditam, né? Tem visões diferentes de como seja o plano espiritual. Uns acreditam, né, no inferno, no céu, e outros não, né? Mas acreditam ali na pré-existência da alma após a morte do corpo físico. E aí, né, segundo Allan Kardec, todos nós recebemos influência desses espíritos, né, dos desencarnados, das pessoas que desencarnaram, né, dos mortos. Então recebemos influência. Então, se a gente recebe uma influência, seja ela pouca ou muita, né, nós somos médiums. E aí Kardec, observando esse fenômeno que já existia muito antes de surgir a doutrina espírita, muito antes de Kardec nascer, Kardec batizou de médium. O que quer dizer médium? Médium quer dizer o meio, ele é um meio, tá? Ele fica no meio entre o plano espiritual e o plano material. É ele que traz a mensagem do plano espiritual para nós aqui. Mas todos nós recebemos influência dos espíritos. Então, assim, ele fala sobre evangélicos, católicos, né? Nós vemos aí as igrejas falando que recebe lá o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né, que vem lá na igreja evangélica, né? Não sei se na igreja católica, porque eu não sou católico, né? Não sei se vai também, mas aí a gente observa que vem um espírito. Então, se vem um espírito, ele vem do plano espiritual. Logo, essas pessoas que o recebem também são médiuns, né? É claro que as igrejas evangélicas não usam o termo médium exatamente por pertencer, né, as obras de Kardec. Foi Kardec que deu esse nome de médium, mas não pertence à doutrina espírita. Qualquer religião, qualquer denominação filosófica pode usar esse termo médium, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido, né, que João de Deus não é espírita e sim um médium, né? Para mim, acredito que possa ter sido um médium, hoje não, né? Mas espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe com as pessoas que esse aqui é o podcast do Rodolfo Alves, do canal R. Alves. Um forte abraço para vocês e até o próximo podcast, se Deus quiser.